Boa noite, sou a Maida, psicóloga. Estou esperando o pessoal entrar para a gente falar sobre um tema interessante. A relação entre os sonhos e a cura das doenças. Hoje eu tenho uma convidada. Oi, Sofia! Tudo bom, Sofia? Tudo bom, minha linda? Jurema? Beijinhos! Beijinho para vocês! Bem-vindas! Bem-vindas! Hoje eu tenho uma... Deixa eu colocar para vocês. Hoje eu tenho uma convidada, uma arte terapeuta, chamada Sheila. Boa noite, Jurema. Tudo bem? Bem-vindas, Sofia, Jurema. Hoje nós vamos falar novamente com mais um tema sobre os nossos sonhos. Oi, Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Bem-vinda, Rosângela. Beijinho. Boa noite. Boa noite, Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Bem-vinda. Hoje nós temos uma convidada, a Sheila, uma arte terapeuta, que nós vamos conversar bastante sobre os sonhos e a nossa saúde, os sonhos, a cura. E vamos ver o que tem de importante aí. Olá, Lia! Tudo bem, Lia? Um beijinho para você. Tá muito frio aí, Lia? Julinha! Tudo bem, Julinha? Bem-vinda, Júlia! Boa noite, Sofia. Hoje nós temos uma convidada que vai fazer parte desse nosso encontro, onde nós vamos fazer uma relação entre os sonhos e a nossa saúde e o que eles têm a ver com tudo isso. Olá, Sheila, tudo bem? Que bom! Estou aguardando a Sheila é nossa convidada hoje, nossa convidada especial, vamos falar. Olá, Sheila, tudo bem? Tudo, Olá. Desculpa, Mar. Tudo bem? Sempre assim. Beijinho para você. Beijos. Obrigada, Maida. Que bom. Olá, Daniel. O pessoal está chegando. Olá, tudo bom, Glorinha? Boa noite. Que bom, hoje nós vamos... A Sheila é arte terapeuta, né, Sheila? Faz um trabalho maravilhoso também, caminhando em beleza, não é? Isso. Oi, a Beth. Boa noite, Beth. Boa noite, Beth, tudo bem? Daniele. Hoje nós vamos conversar, né, Sheila? Assim, vamos compartilhar um pouco da nossa experiência, compartilhar um pouquinho do nosso saber. Obrigada, Jurema. E compartilhar um pouquinho do nosso saber com vocês e a gente vai fazer bem interativa, todas as perguntas, dúvidas, que a gente souber, né, Sheila? Né? Isso aí. Passar aí, a gente vai, né? É um tema interessante, a relação entre os sonhos e a saúde, a cura. Vamos ver o que eles têm a ver com isso. Né? Isso. Né? Vamos lá. Bem-vindo a todos, né? Cheguei aqui atrasada, desculpa, Maida. Problemas familiares. Não, Filhos. Acontece isso, né? É importante, eu já estava aqui, né? Dando uma palavrinha, tudo aí, né? Não sei se a gente espera mais um pouquinho para a gente começar, Sheila. Como é que você... Por mim tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Né? Vamos lá. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta já, né, Maida? De repente, alguma pergunta com relação a esse tema. Porque aí vocês já vão preparando, né, essa relação aí dos sonhos
né? A relação entre os sonhos e a cura das doenças, né? Você já Exato. pode ir pensando aí, colocando. Como os sonhos, uma das principais funções dos sonhos é nos manter o equilíbrio psíquico, e mantendo o equilíbrio psíquico, a gente também vai ter todo um equilíbrio físico também, a nossa saúde como um todo, né? Todos nós sonhamos, e os sonhos, eles nos ensinam, nos inspiram e nos curam, por incrível que pareça, né? Eles E nos inspiram, alertam, né? nos alertam, exatamente, nos avisam, que é isso que nós vamos conversar. Assim, qual é o aviso que o sonho, de repente, está nos mandando através do enredo, do Do relato? enredo dele, Por né? que criou toda aquela história? E o que aquela história tem a ver conosco? Sim, Que tem a ver, né? isso aí. Mas os sonhos podem nos revelar muito sobre a nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa saúde emocional, nos indicando sinais precoces de muitas doenças, né? Que são chamados os sonhos padrônicos, né? Geralmente, há diferentes tipos de sonhos, mas eles são muito mesclados e que é muito difícil de você identificar, esse é esse. O importante é que a gente possa fazer a análise do seu conteúdo, entendeu? Para que a gente possa descobrindo qual é a mensagem que tem ali, né? Qual é o conteúdo principal que tem ali. Então, aí nós vamos... Sim. Parece que nós já temos uma pergunta. A Rosângela, ela colocou aqui, meus sonhos ultimamente têm me trazido muitos conteúdos referentes à saúde. Confesso que ainda não entendi a mensagem. Deve ser por isso que está se repetindo. Exatamente. E eles se repetem exatamente quando a gente não ouve a mensagem ou não entende ele, porque muitas vezes a gente ainda não se afinou com a simbologia ou com os sinais que eles nos dão, porque a gente não tem esse hábito de estar se ligando a eles e tentando analisar, mas o que ele me trouxe hoje, por que apareceu isso, né? Olá, Nara, beijinho para você. É legal aqui, né, Maida, a gente falar um pouquinho, eu gosto muito de reforçar isso, anotar esses sonhos, porque igual a Rosângela está falando, se ele vem se repetindo, né, quando você anota, você passa... você passa a perceber, né, quando você está anotando, você tem mais um estímulo para entender, porque é como se fosse um refrescar dessa memória, né? Você anotar e, tipo assim, você vai lembrando aos poucos. Porque quando a gente acorda, aquilo vai embora, né? Parece que vai se dissolvendo, assim. E aí passa um pouquinho e a gente esquece. Então, você anotar isso vai se repetindo, você pode ir e voltar. Mas aquele dia eu sonhei com aquilo, né? Então, vamos ver. É igual assim, você vai sonhando com um determinado aspecto, por exemplo, o masculino, né? Igual durante esse processo, eu tenho sonhado muito com essa questão do masculino. Então, eu tenho me perguntado, o que é esse masculino, né? Ele vem dizer, né? A figura masculina no sonho. E o que ela vai trazendo, né? Então, anotar e questionando pode ajudar muito. Muito, muito. Porque de a gente começar a observar como é que a figura masculina ela aparece nos nossos sonhos. É uma figura que ela é atuante, é uma figura que não é atuante, é uma figura que te coloca medo, não, é próxima, é distante. E essa figura masculina, ela está muito ligada com toda a história que nós viemos internalizando dessa figura masculina que está no nosso inconsciente. E ela está muito relacionada também com essa relação com a figura masculina que nós tivemos, que é o pai. Né? Sim. Que tem um significado grande de identificação com esse masculino. Porque nós somos feminino e masculino biologicamente, psicologicamente, não é verdade? Uhum. Né? Nós temos, na nossa psique, nós temos o nosso contraponto, que é o masculino, de como nós vamos nos relacionar com esse masculino, como nós nos relacionamos com esse masculino. Né? E o homem também, assim, como é que ele se relaciona com essa mulher dentro dele. Né?
Então, como é que aparece essa figura masculina para ele, né? Que eu acho que a gente tem que ir avaliando e observando. E como diz Calvin Wall, né, que a gente é bom com que a gente analise uma série de sonhos. Uma série de sonhos você vai poder fazer a conexão, essa conexão e se dando por conta. Porque quando um sonho, quando nós já temos um sonho, quando o inconsciente, né, porque os sonhos eles são criados e gerados no inconsciente, né? Então, e ele está muito ligado com os nossos estados emocionais, né? Com a nossa vivência, com a nossa história, de que como a gente internalizou um montão de coisas, eles aparecem, entende? E aí, conforme esses estados emocionais, é muito interessante, porque o inconsciente, ele manda para o cérebro, né? O cérebro, ele capta, né? E ele mesmo faz toda aquela, cria toda aquele enredo, aquela mensagem para falar de você. Né? Só que ele usa metáforas, né? Ele usa a linguagem do inconsciente, que são os símbolos, né? Para falar de nós sobre uma determinada situação, sobre um determinado assunto. Como a gente faz exercícios, e o exercício físico e o músculo trabalha, então quando nós passamos a trabalhar com nossos sonhos, colocar nosso diário, escrever nossos sonhos e começar a se ligar a ele, nós vamos ficar afinados para conseguir fazer a análise, a interpretação. Esse sonho me falou isso. Olha, esse sonho me diz isso. Né? Você está trazendo até um pouquinho para a pessoa entender como é que isso se passa. Hoje eu quero dar algumas experiências minhas ligadas para o pessoal poder entender, para com que não fique muito aquela coisa teórica do sonho, né? Eu quero dar bastante exemplos, assim, até de alguns sonhos que eu tive, e que sonho. Eu trabalho com meus sonhos há mais de 35 anos, né? E foi um sonho que me levou para essa caminhada e estudar os sonhos, porque a nossa cultura a gente deixa para trás, até porque a nossa memória, os nossos sonhos são voláteis, né? Eles saem muito rápido, como qualquer coisa da nossa memória. Muitas vezes a gente diz assim, mas o que eu almocei à noite, mas o que eu almocei o meio-dia? A gente tem que pensar, tem que trazer da memória, tem que exercitar essa memória. E os nossos sonhos também são assim, né? Mas o que é importante para com que a gente possa lembrar do sonho de manhã cedinho, logo que acordar, ficar um pouquinho em silêncio para com que os pensamentos não venham outros pensamentos na nossa mente, começar a tentar lembrar, se lembrar uma imagem, de repente o sonho vem, entende? Ou trabalhar com as sensações e as percepções. Né? Nós temos mais uma pergunta aqui, parece. Deixa eu ver. Não. Ah, tá. É porque o meu ficou errado aqui. Sonhava muito com meu pai biológico quando passei pelo processo de que ele não conseguiu fazer. Boa noite, Mara. A Nara está falando que ela sonhava quando ela fazia quimioterapia. Ela sonhava com o pai biológico dela, porque ele não conseguia fazer. Peraí. Porque ele não conseguiu fazer quando ele teve o câncer no pulmão. Acho que ela tinha mais esses processos, né, com o pai. Que sonho queria falar para você? Nara. Nara, né, Nara? Que de repente, Nara, assim, você estava passando por um processo que ele passou, né? Então, na verdade, não sei como é que foi para você receber isso, né? Porque quando a doença chega para nós, ela nos assusta, é natural, é normal. Embora a doença ela faça parte da natureza humana e não tem como, todos nós vamos ficar doentes e já ficamos, né? E vamos ficar, não adianta. Então, como é que nós vamos encarar essa trajetória da doença? Porque ela é um período, ela simplesmente é só uma trajetória, um tempo que nós temos que estar pronto. O que o inconsciente queria te falar, ou de repente até, não sei como é, te dar força para poder lidar nesse momento da vida? Né? Então a gente vai ter que estar avaliando, porque eu não sou, precisava de dar um pouquinho de ouvido para ele, né?
Quando você está falando... pode falar, Sheila. Uhum. Não, é interessante, né, Magda, que igual você falou, que você já trabalha com sonho há 35 anos. Então, é legal também a gente ver que esse também é um processo de autoconhecimento, né? Que a gente vai fazendo. Então, quando você começa a trabalhar isso, né, você vai se conectando, fica mais fácil. Igual a Nara trouxe essa questão, né? Que ela sonhava muito com o pai biológico e tal. Às vezes, né, igual, vai se trazendo elementos para que a gente fique um pouco atento, né? Vai descortinando, vamos dizer assim, nossa visão, né? Para a gente poder se preparar para algo que vem. Se né? preparar, exatamente, porque o pai biológico, ele está ligado com a segurança, com a proteção, entendeu? Uhum. De repente, um momento, um pouquinho também de fragilidade naquele momento, que vem essa figura do pai, para com que ele tenha força para lidar com a própria situação, né? Força para conseguir liberar a caminhada, né? E é engraçado que ela falou aqui, o Maida, ela falou assim, meu sentimento na realidade foi de força. Senti a presença dele me dando forças para conseguir superar a dor. Exatamente. E foi exatamente o que você acabou de falar, né? Exatamente, né? Exatamente a força para passar esse período aqui, né? Uhum. Então, os sonhos nos falam isso. Se você captou essa força, você tem que trazer essa força, né? Traz para você, sente essa força. A gente tem que sentir essa força de forma visceral, tá? Uhum. Para que essa força tome conta de nós, né? E que nós sejamos a própria força. E os sonhos nos ajudam. Então, os sonhos, eles nos dão dicas, eles nos dão sinais, né? Dentro dessa linguagem. Então, nós temos que ver isso, né? Quando você trouxe a situação que, nesse momento, está vindo bastante o masculino para você, né? Interessante também, que, de repente, nesse momento, você também está passando por uma situação de uma trajetória, de um caminho aí, né Sheila? O que essa figura masculina também pode te trazer? O que essa figura masculina está trazendo? Também é nível de força, porque a gente sabe que o masculino, ele tem muito mais força. Sim. Né? Ele tem força, né? Sim. O que é essa força do guerreiro, essa força do herói, que de repente, nesse momento, eu posso estar precisando da força do herói, eu posso estar precisando da força do guerreiro para mim poder lidar com situações da minha vida, né? Então a gente tem que ver o que os sonhos estão nos trazendo, né? Eu quero colocar uma coisa para você que tu falou sobre o masculino. E uma vez eu fiz uma viagem para Amsterdã. Era frio. E aí nós chegamos numa cafeteria assim, fomos tomar um chocolate quente. Só para vocês verem o que acontece o sonho. Os sonhos não acontecem porque a gente quer. Eles vêm, eles são autônomos, e eles vêm daquilo que a gente está precisando. Né? E eu estava sentada na mesa tomando um chocolate, e na minha mesa, assim do lado, tinha dois homens fortes, bonitões, assim, bem claros. E não sei o que o meu inconsciente me levava o olhar para eles, assim, quando eu olhava, assim, eu via aquela fortidão daquela figura masculina. Tudo bem. Naquela noite, e eu nem entendia por que de repente estava me chamando a atenção. Aí eu tive um sonho com um masculino. Tá? O que me aparece nesse sonho, né? Me aparece um homem bem magrinho, frágil, todo tatuado. Então, o que o inconsciente me disse assim? Não é esse aí que está internalizado aí, não. Você tem que trabalhar esse masculino. Você tem que, né, trabalhar com ele. Está frágil isso dentro de você, né? Olha como os sonhos, eles nos direcionam, eles nos dão sinais e eles nos orientam. E o que eu fiz? Eu fui trabalhar com esse masculino interno dentro de mim. Tá? E encontrei muitas situações que eu precisei de trabalhar desse masculino.
Então, os sonhos, eles são ricos por isso, né? A gente acha que não, eles são bobos, sem nexos, né? Eles não são bobos sem nexo, não. Eles nos trazem grandes lições, né? Sim, e é legal, né, Maida, que você colocou isso aí, que às vezes uma situação, alguma coisa que se apresenta, eles só são gatilhos para poder ativar determinados sonhos, né? Coisas que a gente precisa ir trabalhar na gente e precisa aprender a equilibrar, né? Porque quando eles vêm, eles já vão trazendo, né? Um pouco desse equilíbrio, não é que vem total, mas eles já vão meio que balanceando alguma coisa ali, né? Equilibrando, é para com que você busque esse equilíbrio, né? Então, assim, ó, quando a gente diz, quando a gente coloca, não vamos pegar a interpretação num dicionário ou nisso, isso aí que o outro vai dizer, não, nós vamos buscar dentro de nós aquilo que está lá. Você falou exatamente, Sheila, o gatilho. Qual foi o gatilho esse que me levou a ter esse sonho aonde eu fui trabalhar com o meu masculino interno, né? O meu homem interior, né? Não está ligado ao esse exterior aqui, ou do marido, ou do noivo, ou do namorado, entendeu? Uhum. Né? Mas está ligado com esse aspecto, né? Que precisava de ser trabalhado. E se aquele estímulo do dia, né? Aquele estímulo do dia, ele fez clique, né? Eu poderia ter deixado isso, né? Nem ligado, mas não. Para mim foi assim, ó, uma ferramenta maravilhosa com que eu pudesse trabalhar. Maida, eu queria fazer, isso é legal. Eu queria só fazer uma colocação aqui que me veio agora, que a gente está falando desse masculino interno, então às vezes algumas pessoas que estão aqui ou que vão assistir isso depois, pode pensar, mas vocês estão doidos, vocês estão mulher, estão falando de masculino. Mas lembrar, né, que existe dentro da gente essas duas forças, né? O masculino e o feminino, e que elas precisam ser equilibradas, né? Que o masculino é essa força, esse que vai para frente, que vai para ação. E esse feminino é esse mais que observa, esse, né? Que tem essa delicadeza, que vai colocar... Então, mesmo a gente sendo mulher ou homem, no homem, na interesa dele de homem, ele tem um lado feminino dele também, que precisa ser ativado. Não é que ele vai virar algo ou isso, ou a mulher vai virar algo, não é isso. É o trabalho dessas forças internas, né? Que vão ajudar a gente a ser um ser melhor, vamos dizer assim. É o equilíbrio, né? Exatamente, ser mais inteiro. Não é aquelas assim, tá ligada à homossexualidade. Não tá ligada à homossexualidade. Não tá ligada à homossexualidade. Tá ligado a com que aqueles aspectos que eu posso ser inteira, contraparte, feminino e masculino, que nós precisamos. Nós precisamos da força do homem, nós precisamos do intelecto, nós precisamos dessa coisa que está mais ligada ao masculino, né? O homem, muitas vezes, ele precisa daquela coisa mais amorosa da mulher, ele precisa, muitas vezes, dessa sensibilidade da mulher, né? Que para contrabalançar, né? Para contrabalançar. Né? Por isso que, às vezes, também eu acho que né? Eu não sei, aí eu estou no achômetro, que a gente tem esses sonhos, né? Desse masculino que vem com mais vezes, ou do feminino que vem mais vezes, né? Sim. E a gente fica assim, minha nossa, que susto que eu tomei. Só sonho com homem, eu só sonho com mulher, né? Eu só sonho com criança, que são aspectos, né? Sim. Energéticos. São aspectos que nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar com eles, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Então, a gente pode colocar, assim, que a origem da doença psíquica, né, ela vem por uma desarmonia, né, desses estados emocionais internos, né, quando não elaborados. Porque nós temos que elaborar, né? Nós vemos nossos sonhos, muitas vezes, as raivas, quando nós temos uma mente muito agitada, né, o que acontece? Vem um sonho, às vezes, quando até um pesadelo que mostra assim, ó, tá na hora realmente de se acalmar, né? Então, nós temos que ir trabalhando isso, né? Porque nós somos seres, nós não somos só seres físicos, tá? Nós somos seres mentais, porque a mente, nossos pensamentos, nós somos seres emocionais, porque nós nos
emocionamos. E nós somos seres físicos, né? Então, essas emoções, nós somos impulsionadas por elas, e não tem como, né? Emoção comanda comportamento. Comportamento. Ou comanda comportamento. Né? Uhum. Muitas vezes a gente está... muitas vezes nem a gente se aguenta, não é verdade? É verdade. A gente se aguenta, né? Reclama disso, reclama daquilo, fica um pouco neurastênica ali, né? Então, Aham. está na hora de dar uma parada. O que é? Tem alguma coisa que eu preciso rever aqui, né? Uhum. Alguma coisa. E os sonhos, eles nos orientam, eles são maravilhosos, né? E é bom que quando vem esses aspectos repetidos aí, né? A gente fica, ó, liga aqui para ver, opa, peraí, onde é que tá Exatamente. precisando melhorar, né? E Oi, Lília. Olá, Lília, que Lília. legal. Bem-vinda, um beijo para você. Muitas vezes, esses estados emocionais, eles nos trazem uma debilidade psíquica. E essa debilidade psíquica, nós temos o nosso sistema de defesa psíquico, ou nós negamos, ou nós sublimamos, ou nós projetamos. A gente costuma muito projetar isso para fora, mas os mecanismos de defesa, eles são também para manter o equilíbrio, o que não poderia quando nós usamos um maciço ali que não, entendeu? Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, quando baixam as defesas psíquicas, automaticamente ela vai baixar as defesas do nosso sistema imune, o nosso sistema imunológico. E o que acontece? Ela abre portas para a gente ficar doente. Só abre portas. Né? Então, os estados emocionais, eles abrem portas para a gente ficar doente. Por isso que a gente tem que trabalhar, né? A pessoa que tem dificuldade, que o impulso é raivoso, é muito forte, está ali no sangue, ali, ela vai ter problemas, né? Ela vai produzir muito cortisol no seu organismo, vai acabar tendo um estresse crônico, entendeu? Que vai fazer mal para nós. Então, como que a gente vai podendo, né? Poder tentar trabalhar com isso, né? Então, assim, a neurologia nos diz, né, que durante o sono, as funções do pensamento lógico são desativadas, né? E aí as emoções e os sentimentos estão a todo vapor. O nosso cérebro fica 30 vezes mais, e trabalha 30 vezes mais quando nós estamos dormindo, principalmente na fase do sono REM, aonde acontecem os sonhos. É bastante, né? Estamos na ativa, a gente não está descansando, né? Hoje Estamos na ativa. Hoje a neurociência já comprova isso, né? Agora, se a gente seguir a narrativa dos nossos sonhos, né? E poder identificar neles apegos, impaciência, nervosismos, todos esses estados emocionais, nós estamos trabalhando terapeuticamente conosco. Né? Então, no fundo, os sonhos, ele é uma ferramenta para que a gente possa trabalhar nossos estados emocionais. Quando nós ficamos vulneráveis, né? Aí os sonhos, eles nos mostram isso. Claro que nós temos que fazer a sua linguagem, né? Tá ligado a eles, né? Tá passando os avisos, aí a gente passa a trabalhar isso. E quando nós passamos a identificar neles, como a gente estava falando, vamos começar. Eu convido vocês aí a começar a observar como aparece essa figura masculina no sonho de vocês. Como é que ele se relaciona com esse feminino dentro do sonho? E aqui nós temos muitas mulheres, né, Maida? Temos muitas mulheres aí, né? Oi, Odete, tudo bem? E aí nós vamos trabalhando nesse equilíbrio psíquico, né? Porque os sonhos, além de nos ensinar, nos orientar, eles nos curam, né? Eles nos curam, porque quando a gente identifica alguma coisa, nós entramos com a fonte, né, criativa, a fonte de cura interior. Todos nós temos a nossa fonte de cura dentro de nós, né? Se não tivéssemos, o placebo não funcionava. Mas o placebo funciona.
não é? Uhum. É verdade. Funciona. Então nós temos que buscar isso, né? Então, tanto sono como sonho, eles são processos restauradores para nosso corpo, para nossa mente, né? Para nossa psique. Precisamos de sono para dormir. Se a gente não dormir, eu já citei pesquisas que foram feitas com um grupo onde eles ficaram 3 dias, onde foram acordados de 4 a 5 vezes durante o sono REM. Né? Eles ficaram emocionalmente perturbados, né? Tiveram baixa de açúcar no sangue, né? Então eles foram avaliados antes e depois, né? E com uma mente obnubilada. Então nós precisamos do sono e do sonho. Se não fosse, a natureza não teria providenciado isso para nós. Então é algo que nós temos que valorizar, é algo que nós precisamos de dar ouvido e trazer eles para nós. Né? Precisamos disso. Né? Então, os sonhos, eles nos dão sinais de quando nós vamos ficar doente e de como isso pode acontecer. Tá? O inconsciente, quando o inconsciente ele manda isso, e quando vem um sonho, a gente tem que ver porque o insight vai vir, né? Por quê? Porque isso já foi mandado por uma ordem interna, né? É só trazer a nível de consciência e elaborar. A gente sabe que quando nós não elaboramos as emoções, elas transformam-se em sintomas. E se não avaliar os sintomas, nós podemos ficar doentes, não podemos? Podemos ficar doentes. Sim. Né? Ô, Maida, você está falando sobre isso daí, eu acho que talvez as pessoas, porque a gente está percebendo aqui, gente, vocês têm que fazer pergunta também, né, Maida? Gente, aproveita. A gente está aqui esperando. Talvez assim, o que venha, eu não sei, tá, gente? Eu só vou colocar aqui, depois vocês me dizem, porque vocês devem estar pensando, mas como que eu vou saber se meu sonho está avisando que eu posso ficar doente? Exato. Como que posso se manifestar, né? Isso no meu sonho. Como eu posso descobrir esses sinais? Olha, a Sofia está dizendo, amo as lives de Mai e de Sheila. Olha que amor. Essa é a nossa terceira, né, Sheila? É verdade. É isso que ela está dizendo. Beijo, Sofia. Então, assim, nós temos o neurologista Patrick, que ele diz assim, ó, que o nosso cérebro capta e processa as emoções avassaladoras e que as que nos incomodam e nos manda por imagens no sonho. Esse é o neurologista que está falando, né? Então é interessante com que a gente possa avaliar quais são as emoções, quais são os sentimentos, como é que a gente vai poder trabalhar com tudo isso, né? Mas para poder saber assim, ó, eles nos ensinam, né? Eles nos orientam e eles são nossos conselheiros. E eles mandam sinais. Eu vou colocar, Sheila, aqui, eu fiz 2 cirurgias por causa dos sonhos. Né? Uma delas, o pessoal dizia para mim, eu já estava com a touquinha na cabeça, sentada na cadeira, dizia, não, vamos embora, não precisa fazer cirurgia. Eu abanava. Aí, casualmente, uma pessoa que estava do lado, mas ela é corajosa, né? Ela dizia assim, ela é corajosa, né? Então, sonhos recorrentes, que esse é importante. Quando nós pegamos uma série de sonhos, nós vamos podendo identificar os sinais que é individual e pessoal para cada pessoa, entendeu? Porque o que pode, esse sinal que eu vou colocar aqui, que eu percebo e que sei que é um sinal que ele já me fala sobre isso, o meu eu já sei, porque a gente pode captar a nossa simbologia que se repete, entendeu? A Lília está colocando assim, ó, só para concluir, quer dizer, fazer uma aberturazinha aí. É muito interessante anotar para observar os sinais, né? Sim, Lília. Exatamente, né? Porque aí tu vai observar os sinais e observar o que acontece com você com alguns sonhos impactantes ou com aqueles sonhos que são recorrentes e o que isso pode acontecer conosco. Então, eu tinha um sonho recorrente de que eu não me enxergava.
tudo escuro e não enxergava. Lá em vários sonhos recorrentes, eu tive um sonho, que aquele foi tão impactante para mim, que eu andava numa calçada onde eu ficava andando, segurando as paredes e indo. Tá? Naquele dia eu disse, não, eu vou no oculista. Tá? Eu não via nada, o escuro. Então aquela coisa escura, esse sinal escuro para mim, simboliza isso, mas é porque eu já fiz uma série de sonhos e já sei o que é isso. Né? Fui no oculista e o que aconteceu? Eu tive que fazer a cirurgia de catarata. Eu achava que, não, é a visão, eu enxergava pouco, mas a visão da idade. Mas não era, eu estava com uma catarata severa. Aí eu fiz a catarata e aí começou a aparecer um outro sinal para mim no sonho. Tá? Recorrente também. É como se fosse um redondo, era uma coisa assim escura aqui, desse lado. De novo, mas era do lado que eu tinha feito a cirurgia, porque eu só pude, a gente só faz de uma vez para depois no outro, né? E aí eu digo assim, não, eu vou ter que ver isso. Aí fui realmente no médico. O pé que eu estava com uma infecção severa na mastoide, nesse osso aqui, que me levou 1 ano de tratamento com um antibiótico forte, porque só pude fazer o outro olho depois de 1 ano e pouco. Tá? E eu não tinha nenhum sintoma, não havia sintomas, não havia nada, entendeu? Né? Então, assim, para mim, essa simbologia, quando ela vem, quando vem o escuro, eu fico mais atenta, que eu sei que está ligado com a minha saúde, tá? Às vezes vem um escuro e ela está simbolizada, muitas vezes até com uma gripe forte que eu vou ter, entendeu? Ou qualquer coisa. Então, essa simbologia para mim, sinal. Então, o que vocês têm que anotar para com que vocês possam descobrir qual é o sinal que isso pode dar, né? Uma outra cirurgia que eu fiz também, que estava ligado, que eu via nessa parte do baixo abdômen, algo escuro, digo assim, recorrente, porque não é assim, vou ver algo escuro e já vou sair fazer isso. Se o sonho é recorrente, né, você tem que dar ouvido. Como eu trabalho com isso há muito tempo, eu já sei qual é o sinal, né? Porque diz que a doença, primeiro, ela fica no corpo sutil, tá? Depois ela vem para o físico. Quando ela vem para o físico, nós temos que ir no médico. Se tiver que fazer cirurgia, fazer cirurgia. Se tiver que tomar antibiótico, vai ter que ter antibiótico, porque está físico. Né? Mas quando ele está ainda nessa outra parte, você pode ainda interferir aí. Você pode interferir, porque eu interferi várias vezes. Né? Aí eu disse assim, bom, essa área é do ginecologista. Né? Aí eu fui no ginecologista e aí a minha ginecologista, ela avaliou e disse assim para mim, Maida, o teu útero ele criou uma membrana em todo ele. E eu acho que pela tua idade, pelo que tu já teve filhos, eu acho que nós temos que fazer retirar. Automaticamente não coloquei nenhuma vez. Então tá, vamos fazer. Perfeito. Né? Então, não tinha nenhum sintoma que me levasse uma dor, alguma coisa. Ou só ia vir a dor depois que estivesse no físico. Né? Já estava se criando. Né? Então, os sonhos, eles nos dão sinais. Eu vejo muitos sinais, né, disso. Né? Com relação a um trabalho, ele me dá sinais. Muito. Né? Eu direciono as coisas, né? Com relação a isso. Eu tenho um pouco mais de cuidado, né? Quando eu vejo as simbologias. Tenho sonhos recorrentes? Tenho sonhos recorrentes. Né? Eu tenho um sonho recorrente, muitos ainda, que ele é tão complexo, tão profundo, que muitas vezes nós temos conteúdos do inconsciente muito profundo, né? E vamos ver a vida inteira, e eles vão vindo a nível da consciência, né? E aí ele vai vindo, e aí nós vamos podendo trabalhar. Então, para vocês entenderem como que a gente pode dar ouvidos aos nossos sonhos,
e tentar identificar, né, o que ele está mostrando. O legal não é que você... fácil, mas é possível, sim. O legal que você falou aí, né, Maida, é que a mulher também, a gente como mulher, a gente tem muita intuição, né? E se a gente não tem, a gente tem que aprender a ativar, viu, mulherada? Esse é o processo. E é legal que o sonho, ele tem muito disso, assim, né? Porque a gente vê aquilo ali, aquele filme, né? Aí você pensa assim, gente, isso é tudo surreal aqui que eu tô vendo, isso nem existe. Mas é legal você sentiu, percebeu, igual a gente já falou aqui, né? Sentiu, percebeu, se achou que tem que ir ao médico, vá ao médico. Mas não fica neurótica, vá com a consciência aberta e examina, né? Não é você ficar, minha nossa, eu tô com isso, eu tô com aquilo, né? Porque isso aí também já é neurose. Mas é você ir com a consciência super aberta e se perceber, né? E se percebendo com todo cuidado, né? Não é assim, esse sonho é isso, não. Eu vou observando. Sonhos recorrentes, são aqueles sonhos que a gente vai observar os sinais, né? Eles nos dão sinais, né? A Beth... Pode terminar. Ela está colocando aqui, ó, todas as noites nós sonhamos? Essa é uma pergunta. Porque quando acordamos, temos a sensação de que ocorreu o sonho, mas não lembramos. Isso é uma defesa nossa, inconsciente? Então, são 3 perguntas. São 3 perguntas. Sonhamos todas as noites, sim? Sim, porque o sonho, ele é vital. Ele é vital, nós precisamos de sonhar. A gente sonha, a gente pode não lembrar. Geralmente, a gente lembra dos sonhos quando a gente acorda lá na fase REM do sonho, aonde acontece o sonho. Aí ele fica muito nítido na memória. Tá? Mas sonhamos, sim. Esquecemos. Então, tem várias formas de esquecer sonhos. Muitas vezes a gente esquece porque a gente não lida com eles, não presta atenção. Então, o inconsciente entende de que a gente não está ligado, não está ligada a essa vida no sonho, porque nós temos uma vida no sonho, né? Nós choramos, nós rimos, nós corremos, né? Nós temos uma vida no sonho, não adianta. Nós somos perseguidas, nós temos pesadelos, né? É verdade, sentimos medo. Temos medo. Né? Ficamos felizes, dançamos, temos tudo, né? Nós temos uma vida no sonho. Então, a gente não pode esquecer dessa vida no sonho, né? Só que, como ele vem do inconsciente, eles residem, eles são criados no inconsciente, e o inconsciente, a linguagem dele é simbólica, é símbolo, é pelas imagens. Então, são essas imagens, né? Olha que beleza! O inconsciente manda o estado emocional, o cérebro capta, processa, cria a cena, cria o enredo, cria os personagens, cria as emoções e diz assim, assiste. Tá aqui. Assiste. É verdade. Então, nós temos que dar ouvidos a ele. Não temos como, não. É verdade. Uma coisa, eu posso só fazer uma colocação aqui, Maida? Sim, pode. Uma coisa assim, Beth, que é legal, é você ter um caderninho do lado, e antes de você acordar, fazer qualquer movimento, assim, né? Pelo menos eu faço isso, eu não sei, Maida, né? Eu aprendi isso, assim. É você tentar ficar imóvel, nem abrir os olhos, nem nada. Quando você estiver acordando, porque e tentar ir relembrando aquilo que aconteceu no seu sonho, porque aquilo ali está muito fresco, vamos dizer. E à medida que você vai fazendo qualquer movimento no seu corpo, é como se aquilo fosse se perdendo. Então, quando você fica imóvel, você tem a tendência a receber, vivenciar aquelas emoções, aquilo que você viu ali, usar os seus sentidos. E aí é interessante, depois que você conseguiu fazer esse processo, escrevendo rapidamente. Claro que às vezes a gente acorda igual uns malucos, né, para poder trabalhar, fazer outra coisa, aí o negócio vai tudo embora mesmo, a não ser que seja muito impactante, que você vai ficar com aquilo dali. Mas se você tem um tempo, acorda com essa calma, escreve, você vai colhendo mais detalhes.
E à medida que você vai escrevendo, isso vai ficando mais claro. E aí vai vindo mais sonhos, vai ficando mais claro. Porque você consegue acessar, né, essas memórias, vamos dizer assim. E isso vai Exatamente. acontecendo de forma muito natural. Exatamente, Sheila, você fala certinho, nossas memórias inconscientes, que está ali, né? O inconsciente que está ali, né? No inconsciente. E é muito interessante, Beth, assim, que você vai ver, a gente diz assim, ó, eu vou lembrar desse sonho, sim. E chega de manhã e você não vai lembrar, né? E o mais interessante é quando você escreve no teu diário de teus sonhos. É importante com que a gente escreva, coloque a data do sonho. E muito bom se a gente ler a história e dar um título para ela. Dá um título, que é importante aquele título, tá? E aí, depois que tu for ler, depois à noite ou no outro dia, você vai ver quantos detalhes que você vai lembrar dali que tu diz, olha, eu escrevi toda essa história e agora eu não lembro de tudo isso, né? E muitas vezes o significado do sonho está num pequeno detalhe que a gente não acha que não é importante, mas ele está ali. Não, histórias mais mirabolantes, histórias mais lindas, né? São dos sonhos, né? Tão enigmáticas, né? Coisas que jamais a gente faria no sonho. Nós podemos tudo, que isso é interessante, né? Lá nós podemos tudo, né? Porque nós lidamos com o inconsciente. O inconsciente, ele é atemporal. Esse tempo nosso linear aqui não é o tempo dele, né? Não é, né? Então, é muito interessante que eu quero trazer um sonho aqui, que está no livro O Poder dos Sonhos, né? Escrito pelo autor, né? E ele cita que esse sonho é de uma pessoa que saiu até no jornal de Washington, lá, é que uma mãe perdeu uma filha de 2 anos e após 50 horas do enterro e do funeral, ela teve um sonho. E o sonho que veio foi um velho de branco que disse para ela, vá e desenterre e abra o caixão dessa filha. Aí o sonho foi tão impactante para ela que ela contou para os familiares. Uns acreditaram, outros não, e diziam que era bobagem. Aqueles que acreditaram foram lá e realmente, pelo menos está no livro lá, e abriram, tinha uma menininha, estava virada, de 2 anos, chupando o dedinho. Então, talvez essas aflições que o neurologista Patrick fala, né, avassaladoras, de uma mãe, levou ela, que aí vem a intuição, que você falou, Sheila, porque nós podemos analisar nossos sonhos só pela intuição, né? A mente, é uma função da mente a intuição, né? E ela vem, a intuição, ela vem, né? E quando ela vem, ela é verdadeira, como um pensamento. Chegou, né? Então, assim, ó, tem relatos de coisas assim, né? A psicologia, ela trabalha bastante com o que nós projetamos. São projeções do inconsciente, né? Que nós projetamos e que ali nós podemos analisar, fazer análise, associação de ideias freudiana, a amplificação, a visualização criativa de Jung, né? Outros autores que têm técnicas diferenciadas, que todos fazem efeito, então a gente vai, e são valiosas, e que a gente vai identificar qual é que a gente tem mais afinidade, porque a gente tem mais afinidade com alguma coisa, mais facilidade. Então nós vamos trabalhando o nosso sonho, nós podemos trabalhar com nossos sonhos. Por quê? Porque fomos nós que criamos ele. Eles vêm do nosso inconsciente, né? Uhum. E nós temos que aprender, né, decodificar e fazer a sua, né? Porque o que é os sonhos eram valorizados desde os egípcios, né? De lá eles vêm vindo, né? Eles vieram vindo, eles eram tratados como a cura, né? Ele tinha a cura nos sonhos, né? Só que não era de uma forma científica, assim como se coloca, né? Vem Freud, né? Jung, esses teóricos maravilhosos, com uma mente brilhante, né? Que eles vieram trazendo para um lado mais da ciência, né? Da psicologia. Temos os sonhos como esse, que a mente dela
talvez pelo impacto muito forte, levou ela a fazer isso. Ainda bem que ela foi ajudada a isso, né? E aí, o que é um sonho, né? Os sonhos que eu estava falando sobre a psicologia, então, há um tipo de sonhos proféticos, sonhos premonitórios, sonhos telepáticos. Esse já fica à luz da parapsicologia, né? Porque produz um fenômeno que você não pode comprovar a nível da ciência, embora a parapsicologia hoje seja uma ciência, né? Tem muitos estudos, tem muitos relatos de sonhos assim, que é incrível de se ver, que dá para se dizer que não dá para acreditar, né? Esse sonho que eu contei agora, que está no livro O Poder dos Sonhos, a gente não dá para acreditar, mas aconteceu, né? Acontecem esses fenômenos, né? Então, à luz da parapsicologia, sim, é estudado. À luz da psicologia, não tem como mensurar, né? É a experiência que você tem. Quem vai dizer, eu quero te perguntar agora, Sheila, ou para vocês todos, a experiência dos sonhos de vocês é verdade ou não é verdade? Vocês vivem ou não vivem ela? Para mim ele vem me dar uma chacoalhada de vez em quando. E ele fala assim, ó, se vira, né? Exato, né? Então, nós passamos pelaquela experiência, aquela experiência é vivida, aquela experiência é sentida, né? Eu não posso materializar. Quem materializava, o Salvador Dalí, né? Ele materializou todos seus quadros belíssimos em surrealismo, né? Na tela, né? Ele conseguiu brincar bem com isso aí. Ele brincou maravilhosamente bem. Está eterna nas suas obras. Por que está eterna? Porque veio dessa fonte verdadeira do inconsciente. Né? E é legal você ter falado isso, né, Mayra? A gente também pode materializar os nossos sonhos, né? Claro. Se vem aquelas aflições, a gente pode escrever um poema, escrever várias coisas, fazer um desenho, a gente pode trabalhar com argila, mosaico, enfim, a gente pode usar infinitas coisas, né? Para a gente poder trazendo isso para fora e vendo o que isso pode trazer de melhora, né, enquanto humano, assim. Exatamente. A Lília está dizendo aqui, ó, para mim, ele vem para buscar algo que eu preciso trabalhar em mim. Exatamente, Lília. Foi aquilo que eu trabalhei, o masculino dentro de mim. Então, você pode pegar uma série de sonhos com o masculino, como tem bastante mulher aqui. Olá, Dirceu. Nós temos Você pode trabalhar com a figura feminina, Dirceu, também. Tá? Pegar uma série de sonhos que se repete e materializar aquela figura masculina numa argila, uma obra. E depois você vai dialogar, olhar para essa imagem, dialogar com ela e deixar com que a intuição venha, os pensamentos venham, como você disse, pode criar um poema. Né? Quem gosta de música, né? Faz música. Criar uma música. Então, o que você está falando? Você está falando de você mesmo. É o teu retrato, o teu espelho. Só que eu não vou só fazer isso para bonitinho. Eu vou pegar e vou ver o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar. Né? O que isso está me dizendo? Porque o autoconhecimento, aí entra no autoconhecimento. Isso aí. E é legal também, Maida, a gente reforçar, né, que não é para a pessoa sair por aí igual um doido procurando aquele monte de significado que o povo coloca por aí, porque aquilo ali, né, para você entender o significado dos sonhos, né, você precisa estudar. Tudo a gente precisa estudar. E tem alguns livros que ajudam, né, trabalhar essa questão simbólica, né, estudar a questão simbólica. Porque você vai conhecendo sobre os animais, né? Conhecendo sobre símbolos que existem por aí. Né? E tem alguns livros. Pode falar. O livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, aquele é muito rico para a gente começar a poder ler. Porque a obra de Jung, que você vê, é uma obra mais difícil de você interpretar, mas O Homem e Seus Símbolos é maravilhoso. Né? Para você começar a trabalhar e descobrir a sua simbologia ou os sinais, aquilo que eu trouxe. Eu descobri os sinais de quando eu posso trabalhar comigo. E eu melhorei tanto como pessoa, entende?
tenho que melhorar muito ainda, né? Jung trabalhava seus sonhos, ele esculpia seus sonhos, ele fazia tudo com seus sonhos, né? E ele diz que o sonho é uma via de chegar ao inconsciente, como também Freud, como todos eles chegam, né? Então, é o nosso eu mais interno falando conosco. Vamos dar ouvido, né? Exatamente. Bom, de ação. Ó, já estamos passando quase 1 hora, Sheila. Aqui, temos mais... Está terminando o nosso tempo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, assim, ó, os sonhos, se a gente descobrir os sinais do que significa e o que ele está nos orientando, eles nos direcionam para a vida. O autoconhecimento, a gente não... Né? O autoconhecimento é conhecer você mesmo. Eu, por exemplo, eu vou me deitar querendo sonho. E o dia que eu levanto e não lembro de nenhum, eu fico até triste. Ai, não lembrei de nenhum para mim trabalhar. Agora, você pode pedir, né? Antes de dormir. Pode. Pode pedir. Pode. Nós temos a técnica de incubação milenar, que hoje a neurociência comprova a técnica de incubação, é onde você incuba um sonho. Né? A Jurema. Olá, Jurema. O sonho é o momento que estamos vivendo. Exatamente. Se Oi, Renata. Se você aflita, Jurema, ou todos nós estamos, nós vamos ter um sonho aflito. Que aí o inconsciente pede, entre em equilíbrio, se acalme, leve a vida mais livre, leve a vida mais solta, não leve a vida tão pesada, viva ela, você só tem ela aqui. Você se diverte no seu sonho, mas você só tem essa daqui, viu? A Rosângela Maida estava falando assim, está agradecendo pela live. Gratidão, Rosângela, por ter participado. Oi, Renata. Agradecemos vocês por ter participado, para a gente poder compartilhar esse conhecimento, com que vocês possam seguir. Sigam os sonhos. Né? Eu sigo os meus. Anota, gente. Pega o caderno, anota. O Diário dos Sonhos. Vocês têm que ter o Diário dos Sonhos. Gratidão. Ô, Maida, vamos fazer um desafio para esse povo aqui, Maida. Vamos fazer um desafio para eles criarem um Diário dos Sonhos e postar aí lá no seu lá, Maida Sonhos, para a gente poder ver. O que é que vocês acham, gente? E aí nós vamos lá. Sonhos de vocês, né? Isso, aí vocês podem partilhar as experiências. Clique no link da bio lá, que tem uma pesquisa para vocês sobre sonhos, e depois vocês vão me mandar as perguntas, e que aí nós vamos vir aqui e falar sobre isso, né? Isso. Porque aí, gente, ó, vocês vão ficar aqui ouvindo, mas vamos lá, a gente tem que escrever, porque senão a gente vai ficar aqui, né, borbulhando. E o legal é escrever. Manda para a Maida que ela tá aí, ó. Pode mandar para mim também, que eu mando para ela de volta. Tá a Maria está dizendo assim que anota sempre que lembra do sonho. Muito legal, Maria. Isso. Legal. Você não sabe quanto você melhora, que quando a gente anota um sonho, ou quando a gente lembra, a gente já movimenta a sua energia. A gente movimenta já a energia contida no sonho. E se essa energia está bloqueada, ela desbloqueia. Lindos, vai acabando o nosso tema. Eu quero agradecer a vocês, quero dar um beijão. Muito obrigada. Gratidão, Jurema. Brilhar a nossa live aqui, que a gente pôde conversar bastante, tá? Um beijo grande. Gratidão, gente, por ter participado. Depois a Maida vai participar lá comigo, ela vai continuar, nós vamos continuar esse papo na semana que vem, né, Maida? Mas aí vai ser nós vamos continuar o papo sobre o sonho padrônico, né? Só que a gente vai fazer na quarta-feira da semana que vem, às 19h19. Beleza, Maria, tem um caderninho, vai lá, posta aí nas redes sociais da Maida, que a gente vai, ó, ver o desafio de vocês, tá? Gente, super gratidão. Beijo. Gratidão, beijo. Também. Gratidão, Maida. Tá, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.